Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de eletrônica analógica. Muito bem. Antes, propriamente, de eu começar a aula, eu vou fazer uma breve revisão a respeito dos retificadores de meia onda. Bom, então esse era o nosso retificador de meia onda. E como que ele funciona? Olha, essa tensão é uma tensão alternada. Ela tem esse formato aqui. Ora ela é positiva, ora ela é negativa. É a nossa tensão que nós temos disponível na rede. Esse período aqui é o 16,666 milissegundo, que corresponde a uma frequência de 60 Hz. Então, esse sinal é o sinal que nós temos disponível, por exemplo, na rede. Então, a gente conecta o diodo diretamente na rede. Ó. Não há nenhum transformador aqui nesse caso específico. Ele é conectado diretamente na rede. Aqui, por exemplo, seria o neutro e aqui seria, por exemplo, a fase. Então, por exemplo, essa tensão na nossa rede seria de 127 volts eficazes, ou aproximadamente 180 volts de pico, tá ok? E o formato dessa forma de onda é exatamente esse aqui. Então, nós observamos que ora nós temos um semiciclo positivo, ora nós temos um semiciclo negativo. E eles vão alternando isso ao longo do tempo. De forma que, num período, nós temos somente um semiciclo positivo e um negativo. Tá ok? Mas em 60 Hz, a gente sabe que isso aqui se repete no tempo de 1 segundo 60 vezes, que é a definição de Hertz, de frequência. Tá ok? Por isso que o período é dividido por 60. Um segundo, então eu tenho um ciclo em 1 sobre 60, que dá exatamente os 16,66 milissegundos, um valor que a gente tem que sempre ter em mente, tá ok? Que é um valor bastante corriqueiro, tá ok? Não precisa fazer conta para isso, tá ok? Então vamos analisar o seguinte, nós temos que analisar no semiciclo positivo e no semiciclo negativo. Então, inicialmente, vamos analisar de 0 a t sobre 2, ou metade do período. Se isso aqui é 0 e isso aqui é t o período, então vamos analisar o semiciclo positivo. Ele corresponde de 0 a t sobre 2, ou 8,33 milissegundo, que é esse tempo aqui. Esse é 16, tá ok? Então, nesse meio período, quando nós estamos no semiciclo positivo, nós vamos tomar, por exemplo, que aqui fosse o menos e aqui o mais. Se nós tomamos menos mais no semiciclo positivo como sendo esse sentido, evidentemente que no semiciclo negativo a tensão vai estar invertida. Aonde era mais, agora é menos, e aonde é menos, agora é mais, tá ok? Mas inicialmente vamos nos concentrar no semiciclo positivo. Então nós temos menos e mais. Observe que o mais da fonte ele está jogado no anodo do diodo. Então esse diodo está polarizado diretamente. A princípio, todas as análises a seguir, para evitar picuinha, sabe, de 0,7 volts, nós vamos admitir que o nosso componente seja ideal, ou que ele seja uma chave fechada quando polarizado diretamente,
e uma chave aberta quando polarizado reversamente. Então, uma vez que no semiciclo positivo, o positivo da fonte está sendo jogado no anodo, esse diodo está polarizado diretamente. E polarizado diretamente, ele é uma chave fechada. Se ele é uma chave fechada, então toda a tensão da fonte, e uma vez que ele é ideal, não há nenhuma queda de tensão nele, que nós estamos lançando a primeira aproximação, independente do valor da corrente, a tensão no diodo sempre se mantém zero na primeira aproximação. De modo que nada fica aqui. Tudo que está aqui na fonte vai para a carga. Esse L é de load. Load em inglês é carga. Por isso que muitas vezes a gente representa VL. Tá ok? Para não escrever carga. VL, V de load, V no load. Tá ok? V na carga. É normal esse L. V de carga. Tá ok? Muito bem. Então, toda tensão na carga é a própria tensão da fonte. Então, lançando mão disso, a gente vê o seguinte, que na metade, no semiciclo, meio do ciclo, semiciclo, que vai de 0 a t sobre 2, ou de 0 a 833 milissegundo, toda a tensão da fonte, que é essa aqui, tá ok? Se nós trouxermos ela aqui, você observa que... Ah lá. Essa tensão aqui, se nós colocarmos ela exatamente, é a própria tensão do semiciclo. Essa tensão aqui é exatamente a que aparece na carga, tá ok? Agora, no semiciclo negativo, o que acontece? A tensão está invertida em relação ao semiciclo positivo. Então, na realidade, aqui nós temos o menos. Agora no semiciclo negativo. E aqui nós temos o mais. E no diodo, nós estamos jogando agora no anodo o menos. Então, nessas condições aqui, esse diodo está polarizado reversamente. E como uma chave ideal, ela é uma chave aberta. Nenhuma corrente circula pelo diodo. Tá ok? Se nenhuma corrente circula pelo diodo, nenhuma corrente circula pela carga. VL, pela lei de Ohm, é igual a RL, que é a resistência de carga, vezes o IL, que é a corrente de carga. Uma vez que não circula nenhuma corrente pelo circuito, em vista do diodo estar polarizado reversamente, IL é igual a zero. Então, a tensão na carga não há tensão na carga. Ok? Então, se não há tensão na carga, é como se esse terra tivesse sido jogado aqui. Ora, esse terra jogado aqui é o mesmo desse terra da fonte. E no anodo nós temos essa tensão da fonte. Então, o diodo fica sob a própria tensão da fonte no semiciclo negativo. E a carga fica submetida a um potencial nulo. Toda a tensão fica aplicada no diodo. Então, se nós levarmos isso para cá, olha lá, quando o diodo conduziu, a tensão na carga era a própria tensão da fonte. E como ele conduziu e ele é uma chave ideal, ele se manteve em zero a tensão. No semiciclo negativo, o que aconteceu? Aconteceu que a tensão na carga ficou zero, porque o diodo ficou polarizado reversamente.
E toda a tensão da fonte ficou aplicada no... Toda a tensão da fonte ficou aplicada no diodo. E agora, uma vez que nós analisamos o que ocorre no semiciclo positivo e o que ocorre no semiciclo negativo, nós temos agora uma repetição do que ocorreu num único ciclo. Tá ok? Então, se repetiria. Tá ok? E nós teríamos, então, a tensão na carga dessa forma e a tensão no diodo, quando o diodo conduz, a tensão está na carga e a tensão nele é zero. Quando o diodo bloqueia, não há corrente, a tensão na carga é zero e toda a tensão da fonte está aplicada sobre ele. Tá ok? Aqui nós temos alguns valores que nós definimos para vocês, sem fazer cálculo. Esse é o valor eficaz, que é dado pelo valor de pico dividido por 2, e esse é o valor médio da forma de onda, que corresponde ao valor de pico sobre π. Nós poderíamos mostrar isso matematicamente, mas não há necessidade. Muito bem. Então, com base nessa revisão, nós podemos, então, avançar. Eu me esqueci de dizer para vocês que o nome dele provém retificador de meia onda. Por quê? Porque só aparece metade do sinal da forma de onda na carga. Por isso que ele é de meia onda. Muito bem. Então, aqui é a matéria início do terceiro bimestre, tá ok? Na iniciar aqui. Tá? Nós já estamos no terceiro bimestre. A partir de hoje. Agora nós vamos ver os retificadores de onda completa. Ora, olha a ideia básica. A ideia básica é o seguinte: é colocar dois retificadores de meia onda operando em paralelo. Essa é a ideia básica. Um que faz a retificação do sinal no semiciclo positivo. E o outro que aproveita o semiciclo negativo. Essa é a ideia básica. Tá ok? Esses dois retificadores de meia onda operando alternadamente. Esse que é a grande jogada. Ora, no semiciclo positivo, opera o meia onda positivo, ora, no semiciclo negativo, opera o meia onda negativo. De tal forma que em nenhum momento agora a carga vai ficar sem tensão. Essa é a ideia básica. Eles operarem alternadamente. Mas, normalmente, naquele exemplo que nós acabamos de analisar, nós tínhamos colocado o diodo diretamente com a rede, diretamente. Mas, normalmente, essas fontes retificadoras, elas são, assim, de 12 volts, 24 volts. Elas não é uma tensão para ser colocada diretamente na rede. Então, nós temos que lançar a mão de um transformador, tá ok? Para reduzir a tensão da rede, para que a gente possa obter um sinal DC compatível com o que nós vamos nos utilizar. 12, 6 volts, tá certo? Normalmente, esses retificadores alimentam pequenas cargas, tá ok? Nada impede também dele ser um baita de um retificador, nada impede. Nas próprias, antigamente, hoje, nós temos esses retificadores alimentando os circuitos do rotor das máquinas síncronas. Eles estão presentes. Antigamente, nós tínhamos uma máquina de corrente contínua, um gerador de corrente contínua,
que gerava um sinal DC para alimentar a excitatriz da máquina que está posicionada no rotor, o enrolamento de campo. Com a modernização, todas essas máquinas estão sendo substituídas por esses retificadores. Tá ok? Eles estão entrando cada vez mais. Aqui na Ilha Solteira, por exemplo, todas as máquinas hoje, que quando foram concebidas, elas tinham um gerador de corrente contínua para alimentar o campo. Hoje nós temos todo o componente estado vão atualizando. Antigamente, os relés eram todos eletromecânicos, eram enormes. Você tinha um batalhão de relés eletromecânicos. Hoje, nós temos os relés eletrônicos. Fazem as funções de vários relés eletromecânicos num único eletrônico. Quer dizer que eu me referi aqui à baixa tensão, a baixas cargas, porque a eletrônica, ela trabalha normalmente com isso, tá certo? Mas nada impede que a gente tenha um diodo desse de 3 metros de altura. Às vezes vocês estão imaginando só esses diodozinhos que nós temos aí, tá certo? E normalmente não são diodos, são tiristores, tá certo? Que nós usamos nas máquinas, tá ok? E eles são enormes. Então, como nós estamos aqui na eletrônica analógica, e o sinal analógico, a gente alimenta 15 volts, 12 volts. Por isso que nós introduzimos esse transformador, tá ok? E esse transformador, ele tem que ser de center tap. Se ele não for de center tap, não tem como nós implementarmos esse retificador, tá ok? Não tem como nós queremos lançar mão da premissa de que no semiciclo positivo opera a ponte positiva, no semiciclo negativo opera a negativa. Se ele não tiver o center tap, não funciona, tá ok? Então é fundamental que esse transformador tenha no secundário, evidentemente, o center tap, tá ok? Esse é o grande inconveniente desse retificador. Ele necessita do center tap. Então, nós vimos em transformadores que nós aplicamos uma tensão alternada no primário. Esse caso aqui, nós temos o primário, aqui, que é aquele que é ligado à rede. E aqui nós temos o secundário. E a tensão do primário para o secundário estava na razão do número de espiras do primário para o secundário. Tá ok? Então, nós vimos isso, que V1 por V2 é N1 por N2, onde N2 é só esse conjunto de espiras aqui, N2. Aqui nós também temos N2, porque nós temos as mesmas tensões, porque ele está no center tap. Ele divide o número de espiras que nós temos daqui e aqui exatamente na metade, tá ok? Por isso que as tensões V2 são iguais. Porque se não tivesse no center tap, estivesse aqui, essa tensão seria menor do que essa. Aí, então, nós teríamos desequilibrado o nosso retificador. Ele não serviria para nada, tá ok? Nós queríamos uma coisa simétrica. Então, nós obrigatoriamente devemos ter um center tap, para que o número de espiras que nós temos aqui seja exatamente igual ao número de espiras aqui. De tal forma que, quando eu aplicar uma tensão no primário, as tensões do secundário V2 sejam exatamente iguais. O que é possível somente com o uso de um transformador de center tap, ou tap central. Tá ok? Muito bem. Vamos ao seguinte.
Deixe-me ver aqui. Vamos ver o seguinte. Vamos identificar aqui. Vamos identificar uma coisa aqui. Ó. Conseguiram aqui visualizar um meia-onda? Esse ponto é o mesmo desse. Conseguiram visualizar aqui? Nós não tínhamos uma fonte de tensão lá, um diodo e a carga? Aqui um meia-onda aqui. E onde, quando que ele vai operar esse meia-onda? Ele vai operar no semiciclo quê? Positivo. Conseguiram visualizar o outro meia-onda aqui? Então vamos lá. No semiciclo positivo, aqui é mais. Esse diodo está polarizado diretamente. No semiciclo positivo ainda, aqui nós estamos jogando nesse anodo o menos. Ele está polarizado reversamente. E esse está polarizado diretamente. Então a corrente circula por aqui. E volta aqui, ó. Esse ponto é o mesmo. No semiciclo negativo, aqui nós ficamos com menos. Aqui nós ficamos com mais. Aqui nós ficamos com menos. E aqui nós ficamos com mais. O que aconteceu? O menos agora está jogado no anodo desse diodo. Esse diodo está polarizado reversamente. Entretanto, o positivo agora está jogado no anodo desse aqui. Esse, então, está polarizado diretamente. E a corrente se fecha por aqui. Então, em ambos os semiciclos, eu tenho corrente na carga. Eu tenho tensão aplicada à carga.
eles operam alternadamente. E a forma de onda da tensão que eu tenho aqui é exatamente essa aqui, ó. Antes, no meia onda, nós só tínhamos esse semiciclo positivo. E a tensão na carga era zero, porque o diodo era polarizado reversamente. Agora, como nós colocamos um outro meia onda para operar exatamente aonde o outro não opera, nós conseguimos obter esse sinal aqui. Então, num ciclo, nós temos duas ondas. Ele aproveitou tanto o semiciclo positivo quanto o semiciclo negativo. Daí o nome dele, onda completa. Tá ok? Ninguém vai usar um meia onda. Nós vamos usar uma onda completa. Tá certo? Tudo ele é melhor. Maior valor médio. Nós conseguimos um valor médio dobro daquele do valor médio quando nós tínhamos um meia onda. O dobro do valor médio. Está aqui. O outro era VP sobre π. Agora aqui nós temos duas vezes. Ó, nós aumentamos o valor médio. E o valor eficaz também aumentou. Tá ok? É. Muito bem. Então, basicamente é isso. Basicamente é isso. E aqui, então, foi o que nós fizemos aqui. Agora nós analisamos esse circuito aqui, que é exatamente esse aqui, ó, no semiciclo positivo. É aquela parte de cima. Esse é. E no semiciclo negativo, é essa parte de baixo, ó. Então, ora o diodo D1 conduz, ora o diodo D2 conduz. Tá ok? Basicamente é isso. Aqui está destrinchado as etapas. Tá ok? Agora, então, vamos ver esse exemplozinho aqui. Dada a forma de onda da tensão V2, obtém a forma de onda da tensão no diodo D1. Então, nós temos onda completa, tá certo? Aqui, nós temos ela onda completa, nós temos a forma de onda da tensão V2. Essa tensão V2 é exatamente essa aqui, é a metade. Tá ok? Não é inteira, né? Ó, V2 nós colocamos aqui, ó, que é do center tap na parte de cima. É metade. Não é daqui aqui. Daqui aqui nós temos dois V2. V2 mais V2. Tá certo? Então, V2 que foi dado é isso aqui, tá? Ele quer que você obtenha qual a forma de onda da tensão no diodo D1. Qual é a forma de onda da tensão aqui? Eu teria que colocar um osciloscópio. Nós montaríamos esse circuito no laboratório e colocaríamos aqui um osciloscópio. O osciloscópio vai te dar a forma de onda. E o que o osciloscópio te daria? Ele vai dar essa forma de onda que nós vamos obter aqui. Ele vai te dar o quê? Ó, no semiciclo positivo, o diodo conduz, então a tensão nele é nula. No semiciclo positivo, a tensão nele é nula, porque ele conduz no semiciclo positivo. Então, aí no semiciclo negativo ele está polarizado reversamente, então ele é uma chave aberta. Tá ok? Quem conduz é o diodo D2. Agora, a tensão V2 aqui, ó, ela tem um valor de pico que nós chamamos de VP. Tá ok? Então, V2 ela tem um valor de pico. Então, nós podemos fazer a lei de Kirchhoff aqui, ó.
Esse está aberto e esse está conduzindo. Porque nós vimos que quando esse está conduzindo, que é no semiciclo positivo, isso aqui está fechado. Então, a tensão é zero durante o semiciclo. E nós precisamos saber qual é a forma de onda da tensão nele quando esse conduz. Porque quando esse conduzir, a gente já sabe que ela é nula. Então, quando esse conduz, esse não conduz, está aberto. Então, nós temos esse circuito equivalente aqui. Basta aplicar Kirchhoff aqui. Menos V2, menos V2, sobe, menos VD1, igual a zero. Então, VD1 passa para lá, dá menos VD2. Menos V2, desculpa, menos V2, tá ok? Ora, esse sentido aqui, esse semiciclo, isso aqui é negativo. Mas nós já levamos em conta o fato dele ser negativo quando nós invertemos a forma aqui, os sinais menos e mais. Então, esse fato dele ser negativo aqui no semiciclo negativo já foi levado em conta quando eu inverti aqui. Então, para nós agora, V2 é positivo, que é isso aqui, ó, que tanto é que a própria tensão aparece na carga. Olha lá, menos V2 mais VL igual a zero, VL é igual a V2, que é aqui. Então, quando eu sei que ela é no semiciclo negativo, eu já levei em conta essa inversão nessa inversão. Então, eu tenho que considerar agora V2 positivo, porque senão eu vou estar levando duas vezes em conta. Tá ok? Então, aí tanto que você vê que V2 é igual a VL. Então, vale menos V2. Como V2 é positivo, então, olha lá, ele vale menos, aqui é VP, e ele vale menos 2V2, então ele dá menos 2VP. Tá ok? Então, se você tivesse só com a ponte normal, com a meia ponte, só tivesse com a meia ponte, não tivesse isso aqui, quando ele tivesse polarizado reversamente, a tensão que apareceria nele seria só V2, que é V de pico. Quando eu coloquei ele nessa configuração, a tensão na reversa aplicada nele ficou maior. Ficou menos duas vezes. Então, se eu fosse especificar esse diodo aqui, ele tem que suportar agora uma tensão reversa de menos duas vezes o valor de pico. Ok? O valor médio da corrente é a mesmo que eu teria especificado por uma meia ponte. Por quê? Porque a corrente aqui só passa no semiciclo positivo. E nessa configuração, ela também só passa no semiciclo positivo. Então, em termos de corrente média, os diodos deveriam ter o mesmo valor. Porém, quando colocado nessa configuração, eu tenho que escolher um diodo que seja o dobro daquele que estava no meia onda para poder suportar a tensão reversa que ele fica submetido. Tá ok? Muito bem. Aí a mesma coisa. Eu fiz, mas existe, olha, uma ondulação ainda grande. É o valor mínimo e o valor máximo, ó, tá grande. Tá ok? Então eu uso o capacitor. Ah lá, agora o capacitor descarrega. Ele carrega, descarrega. O mesmo princípio da meia onda. Tudo é analisado com base na meia onda. Só que quando eu tinha meia onda, ele só iria se carregar aqui, ó. Só começaria a carregar de novo aqui. Porque meia onda, ele viria e ele só vai ficar mais positivo que a tensão do capacitor a partir desse ponto de cruzamento. Agora não. Agora, ele já se carrega mais rápido, ele descarrega, o tempo de duração de descarga dele diminuiu.
Porque tão logo essa tensão aqui seja já ligeiramente superior, ele entra em condução carregando novamente o capacitor. Tá ok? E com isso eu consigo um valor médio muito maior do que eu obteria que se ele fosse de meia onda, ó. Eu teria um valor médio aqui no meia onda. Agora, como ele está com onda completa, eu já obtenho um valor bem maior, bem acima aqui, ó. Percebe? E o que nós queremos é um valor médio, constante, que é o ideal. Ainda não é o ideal, porque ele tem ripple, ele ainda tem um máximo e um mínimo. O ideal fosse que essa fonte fosse assim, ó, uma fonte DC, igual uma bateria, 12 volts constante, ou uma pilha, 1,5 volts, independente do tempo. Tá ok? Mas nós estamos caminhando para isso. Nós estamos já conseguindo coisas melhores. Tá ok? Bom, o grande inconveniente disso aqui é o uso do center tap. Isso limita. Mas nós temos uma configuração que nós podemos eliminar o center tap. Ou, em outras palavras, nós não precisamos ter um transformador com center tap. O retificador, a configuração, ela vai diferir um pouquinho, mas o princípio é exatamente o mesmo, que é a configuração em ponte. Essa que é usada. É essa aqui. Essa que é usualmente usada. Então, observe o seguinte. Quando está no semiciclo positivo, aqui está a tensão V1, que aparece aqui no primário, e aqui está a tensão secundária, agora N2 é toda espira. Tá? Toda espira. N1 também. Então, nós conseguimos com esse transformador reduzir a tensão. Tá ok? Ele não tem center tap. No semiciclo positivo, a tensão V2 é positiva. Então, por exemplo, nós temos o positivo aqui e o negativo aqui. Esse diodo D1, ele está com positivo no anodo dele. Ele está polarizado diretamente. E o diodo D2 é jogado nele um negativo, ou seja, jogado no cátodo dele um negativo, indicando que ele também está polarizado diretamente. Então, no semiciclo positivo, os diodos D1 e D2 estão polarizados diretamente. Portanto, constituem chaves fechadas. E nesse semiciclo, se você observar, o negativo está sendo jogado no anodo do diodo D3. Ele está polarizado reversamente. É uma chave aberta. Da mesma forma, o diodo D4, nós temos positivo jogado no cátodo dele, caracterizando também esse diodo está polarizado reversamente. Então, esses dois diodos estão polarizados reversamente. Duas chaves abertas aqui. E esses dois diodos estão polarizados diretamente. Duas chaves fechadas. Vamos ver por onde que a corrente circula? Ora, ela vem aqui, é uma chave fechada, ela vem, passa pela carga e retorna pelo diodo D2 e fecha. Tá ok? E no semiciclo negativo? No semiciclo negativo, esse aqui está jogado negativo aqui e o positivo está jogado aqui. Então, o diodo D1, que antes conduzia porque estava polarizado diretamente, agora está polarizado reversamente, assim como o diodo D2. Os dois diodos agora estão abertos. E os diodos D3 e D4, que antes estavam polarizados reversamente, agora estão polarizados diretamente. Chaves fechada. Então, por onde circula a corrente? A corrente inverteu agora, né?
ela veio aqui, desculpa, ela veio aqui, subiu pelo D3, desceu aqui, subiu pelo D4 e fechou aqui, tá ok? Ela fez esse movimento agora, porque agora nós temos D3 e D4 conduzindo, aqui está o positivo, aqui a fonte, a corrente sai do positivo, ela não pode descer, porque esse diodo está aberto e esse está fechado. Então ela sobe, desce, esse está aberto e esse está polarizado diretamente. Uma chave fechada, vem aqui e fechou o circuito. Percebe? No semiciclo positivo, ela se fecha por aqui, ó. Semiciclo positivo, no semiciclo negativo. E o sentido da corrente na carga, independente do semiciclo, é sempre para baixo. Percebeu? Percebeu que o sentido da corrente na carga é sempre para baixo? Olha lá. No semiciclo positivo, aqui está positivo. Então, esse diodo conduz. Então, ele vem, fecha aqui, esse daqui está aberto. Ele desce aqui. Aí ele vem, esse aqui tá polarizado diretamente, ele fecha aqui. No semiciclo negativo, agora aqui é menos e aqui é mais. Então, a corrente sai do positivo. Se ela sai aqui, esse está aberto, esse está polarizado diretamente, o mais está jogado aqui, no anodo. Então, a corrente vem, circula aqui, ela desce e fecha por aqui. Então, tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo, a corrente se manteve no mesmo sentido na carga. Por isso que a tensão na carga, ela tem aquela forma, ela tem aquelas... porque a corrente não mudou na carga. Então, a queda de tensão na carga, a tensão continua positiva. Olha lá. É uma outra forma de você visualizar. Tá ok? Porque V igual a RI. Tá certo? Como a corrente na carga sempre manteve o sentido descendo, a tensão na carga sempre vai ser para cima. Só que nós fizemos o seguinte agora. Agora observe o seguinte. Observe que quando nós criamos um retificador de onda completa, qual é o período agora aqui? É onde ele começa a repetir. Ó, ele vem aqui, o período da tensão na carga. Ele vem. Aqui ele começa a repetir. O período reduziu pela metade. Se o período reduziu pela metade em relação ao meia onda, isso significa que a frequência dobrou. Então, na carga, nós temos agora uma frequência de 120 Hz. Tá ok? É só a curiosidade, porque isso não importa. Porque o que nós queríamos na carga é uma frequência zero. Nós queríamos um sinal DC. Mas só chamando a atenção que agora a tensão e a corrente na carga tem o dobro da frequência da rede. Ok? Muito bem. E aqui, então, uma outra maneira de você representar, essa também é muito comum, essa aqui. Essa é mais comum. Mas nada impede, muitas vezes, para trifásico, é essa aqui. Para trifásico, a gente colocaria uma outra perninha de diodos aqui, ó. Aí nós teríamos a fase A aqui, a fase B e aqui a fase C. Tá ok? Aí nós teríamos 1, 3, 5, 4, 6, 2. Isso seria para o trifásico. Como nós estamos num monofásico. Tá ok? Bastaria aumentar uma perninha aqui e jogar a fase A, B e C. Tá ok? Aí é o mais usual já para maiores potências. Tá ok? Usar o trifásico.
monofásico vai ser para alimentar essas placas-mãe, essas coisinhas aí, tá certo? Celular. O que você tem no celular é um retificador, 6 volts. Aquela coisinha que você põe para o carregador de celular. Nada mais é do que isso aí. Tá certo? Para alimentar pequenas cargas. Para cargas maiores, já iríamos para um trifase. Ok? Muito bem. Olha, é isso aqui, é exatamente isso aqui, ó. No monofásico, isso aqui é bastante comum. Observe o seguinte, que entre o D4 e o D1, que é esse ponto, ele vai para a rede, aqui do transformador. Entre o D4 e o D1, que é esse ponto, olha lá, ele foi para o transformador. Entre o D2 e o D3, ele também vai para o transformador. Olha lá, entre o D2 e o D3, ele também vai para o transformador. Agora, no junção de D1 com D3, vai para a carga. Na junção de D1 com D3, vai para a carga. Na junção de D2 com D4, também vai para a carga. Na junção de D2 com D4, vai para a carga. Então, isso aqui, modificado, é isso aqui. É uma outra representação bastante usual em circuitos monofásicos. Bastante usual. Em ponte. Qual é a vantagem desse em relação àquele retificador que nós tínhamos lançado mão inicialmente? Aquele retificador é chamado normal. E esse em ponte. Ambos são de onda completa. Tá ok? Qual é a vantagem e desvantagem de um em relação ao outro? Ó, esse usa 4 de outro, aquele usa 2. Esse não precisa do center tap, aquele precisa. Tá ok? A princípio, poderíamos apontar essas duas. Tá ok? Muito bem. E essa ponte aqui que os senhores estão vendo, ela já encontra comercialmente disponível. Que é isso aqui, ó. Nós temos quantos pinos? 1, 2, 3, 4. 2 que nós ligamos no transformador e 2 que nós ligamos na carga. Está aqui, 4. Aí ele te fala qual dos 2 que vai para o transformador e qual dos 2 que vai para a carga. Olha aí. Ele tem vários encapsulamentos. Tem esse modelo, esse, ó, tem esse aqui com 4 perninhas. Então, isso aqui que está aqui dentro, é isso aqui, ó. São esses 4. Basta você só conectar o transformador e a carga. Tá ok? É isso aí. Tá? Muito bem, pessoal. Aqui nós temos um exemplo. Quais são os valores das tensões de pico e média na carga? Bom, aqui é um retificador ainda de meia onda. Tá certo? A gente observa aqui que é um retificador de meia onda. Então, ele quer saber qual é o valor de pico. Então, olha, deu o valor eficaz aqui do lado do primário. É valor eficaz, 120 volts. Deu a relação de transformação. Se deu a relação de transformação e deu o valor da tensão, V2 é moleza. V1 por V2 é N1 por N2. Então, V1 vai ser 24 volts, 5 vezes menor. Tá certo? 24 volts. Esse eficaz. Mas não é o pico. Pico, raiz de 2 vezes o valor eficaz. Tá, ok? V1 por V2, 5 para 1, 24. Valor eficaz, é uma onda senoidal, nós vimos. Isso aqui é uma onda senoidal, ele não muda a onda, não muda a frequência, o transformador. Simplesmente ele manipula esses níveis de tensões e correntes. Tá certo? O valor eficaz de uma onda senoidal é raiz de 2 vezes, o valor de pico é raiz de 2 vezes o valor eficaz. Como nós foi dado aqui o valor eficaz, nós obtivemos aqui valor eficaz. Então, nós precisamos multiplicar ele por raiz de 2 para ter o valor eficaz. Pronto. Tá aí.
Agora, ele pede o que mais para você? E a média? A média é só aplicar a formulazinha. Qual o valor médio? O valor médio da tensão de um meia onda. Meia onda, o valor médio é Vp sobre π. 2 é porque aqui é onda completa. Vp sobre π. Eu tenho, já calculei o valor de pico, basta dividir por π. Então, eu tenho o valor de pico. Olha lá, valor de pico, né? Deu 34, tá certo? 34, valor de pico. Dividir por π deu 10,8 volts. Tá ok? Muito bem. Esse exemplo aqui eu vou deixar para vocês dar uma olhada, tá ok? Ele quer saber o seguinte: considere o diagrama de blocos mostrado na figura dada a seguir. Esse diagrama de bloco. Eu tenho aqui a rede, eu tenho aqui um transformador com center tap, olha lá, está mostrando ele aqui, e eu tenho um circuito retificador, é um de outro. Então a gente pode representar dessa forma. Isso aqui se representa assim, ó. Eu tenho aqui o transformador com center tap. Aqui, transformador de center tap. Esse circuito retificador, se eu tenho um transformador com center tap, evidentemente que esse retificador é aquele do tipo normal, né? Então nós temos do tipo normal, que é esse aqui. Tá ok? E ele, a figura, sabendo, considera o diagrama de Bowman na figura, sabendo que o valor médio da tensão, ele deu o valor médio da tensão e da corrente na carga. Te deu o valor médio da tensão e da corrente na carga. Ele quer saber o seguinte: esse fusível é adequado para proteger aqui? Quando eu tenho um valor médio na tensão na carga de 15 volts e uma corrente média de 1,2 amperes, esse fusível está adequado? Tá ok? Essa é a questão, tá ok? Está resolvido. Dei já umas pinceladas para vocês. Está tudo resolvidinho, só mera aplicação de fórmula, mas é interessante que vocês olhem. E, infelizmente, nós vamos chegar à conclusão de que a corrente que vai passar pelo fusível vai ser de 0,193 amperes. E como o fusível é de 0,1 ampere, esse fusível vai queimar. Tá certo? A gente só gostaria de fazer mais um comentáriozinho a respeito do tal do queimar. A gente pensa que queimar sabe, parece que fica em curto, né? Mas o queimar aqui, você vê que o fusível abre, não é verdade? É igual a lâmpada, quando queima, ela abre o filamento, aquela lâmpada incandescente, que hoje não é mais produzida. Ela abria o filamento. Então, queimou o filamento, ele abriu, tá certo? Tá certo. Bom. Agora, aqui a ondulação e o ripple. Então, aqui nós temos aqui uma meia onda, aqui nós temos o valor médio, lá, Vp sobre π, o valor eficaz, isso aqui já foi dado lá no meia onda, né? Não tem novidade nenhuma. Tá certo? Agora eu vou pegar o seguinte, ó. Eu peguei aqui, ó, ela tem esse valor médio. Eu vou pegar essa forma de onda, que é o que eu tenho, e vou tirar o valor médio. Se eu pegar o valor médio e tirar dela, ela vai abaixar exatamente do valor médio. E se eu somar novamente com o valor médio, eu reconstituo a forma de onda. Eu tirei o valor médio e somei o valor médio. Eu reconstituí a forma de onda. Não mudei absolutamente nada. Foi isso que foi feito aqui. Tá ok? E
Aqui, isso aqui eu fiz mais para quem tem mais curiosidade em querer avançar mais. Não faz parte da nossa disciplina aqui. É alguma coisinha um pouquinho mais avançada. Então, não vou entrar em detalhes a respeito disso. Quem quiser se aprofundar mais um pouquinho, leia. Aí ele te explica aqui como calcular. Se tiver alguma dúvida no atendimento ao aluno da semana que vem, me procura. Tá ok? Aí ele te dá aqui. O importante é o seguinte, é que o fator de Ripple de um circuito retificador de meia onda é de 121%. Por isso que o meia onda não é usado. Agora, um onda completa, o fator de Ripple é já de 48%, bem melhor do que o 120%, porque o Ripple é a ondulação. Quanto menor o fator de Ripple, mais contínuo é o nosso sinal. Meia onda deu 120, esse está dando 48. E assim mesmo, isso aqui está horrível. Olha só, para circuitos retificadores que alimentam circuitos analógicos, um fator de Ripple de até 3% é considerado satisfatório. Esse está com 48%. Entretanto, para circuitos digitais, o fator de Ripple deve ser menor do que 1%. Apesar da gente ter conseguido uma melhora razoável no Ripple, utilizando uma onda completa, ainda assim ele está muito longe desse 1%. Ok? Então, nós lançamos mão do capacitor para diminuir esse Ripple. E aqui nós temos meia onda, né? Aqui é o fator de Ripple, reduziu. E aqui o onda completa, reduziu mais ainda. Quanto maior o valor do capacitor, menor é a ondulação. Por outro lado, conforme nós mostramos naquela simulação, quanto maior o capacitor, menor a ondulação, maiores os picos de corrente. Isso também é um inconveniente. Tá ok? Por isso que hoje, atualmente, se usa fonte chaveada. Tá certo? Essa fonte é uma fonte linear. Tá ok? Hoje, quando você precisa de mais precisão, você usa uma outra técnica, que seria o uso de fontes chaveadas. Essa é a última palavra em termos de retificadores, tá ok? Mas como nós estamos começando a aprender eletrônica, nós temos que apresentar para vocês essa fonte, tá ok? É barata, então ela tem uso, tá certo? A fonte chaveada, evidentemente, é mais cara, tá certo? Nos nossos computadores, o que nós temos são fontes chaveadas. Nós não temos isso, tá certo? São fontes chaveadas. Bom, pessoal, eu deixei uma lista de exercício anexada. Vocês terão até o final de dezembro para poder entregar, tá certo? Vou disponibilizar a aula e nós teremos somente a semana que vem como tira dúvidas, e aí nós vamos ter 15 dias de paralisação, tá ok? Então, qualquer dúvida que porventura vocês possam vir a ter, ainda semana que vem nós vamos estar disponível, tá ok? Então, agora eu vou fazer a lista de presença, tá? E espero que vocês aproveitem também esse período para colocar as suas atividades em dia também. Eu vou continuar fazendo o que eu sempre faço, tá certo? Muito bem.